Fiz uma enquete essa semana, né, para ver sobre o que vocês preferiam falar. E esse tema, assim, saiu em disparado, né? Então vamos aproveitar ao máximo. Eu trouxe algumas informações específicas a respeito do luto infantil. O que vocês tiverem de dúvida, vão colocando nos comentários. Eu vou tentar responder ao longo da live. O que não der tempo de responder aqui, eu respondo pelo Stories depois, tá? Assim todo mundo tem acesso. Combinado? Primeira coisa de tudo, né? Quando a gente fala de luto infantil, é fundamental olhar para a idade da criança, tá? Porque para cada idade tem uma fase diferente, né? A criança, num primeiro momento, ela não entende o que é a morte, tá? Então, esse é um cuidado que a gente sempre vai ter, de primeiro entender a idade dessa criança, né? Até avaliando, né, o entendimento que ela tem a respeito da morte. E um segundo ponto que eu sugiro que vocês observem também é a crença da família, né? Se essa família tem alguma religião, como é que eles entendem a morte, porque isso vai fazer diferença, tá? Então, por exemplo, se a gente pega uma família de evangélicos, eles não entendem que há vida após a morte, não acreditam em reencarnação. E vai ser um entendimento muito diferente para um espírita, que já considera esses pontos. Então, o entendimento de morte acaba sendo diferente também, de acordo com a orientação religiosa. Por isso que a gente pergunta, né, quando faz a anamnese, qual é a religião da família, ok? Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente precisa entender que essa compreensão da criança acerca da morte vai evoluindo conforme ela vai se desenvolvendo no aspecto cognitivo mesmo, né? Quanto mais ela compreende as coisas à sua volta, mais ela vai ter um entendimento a respeito da morte. Se a gente falar de crianças bem pequenininhas, aí até uns 3 anos mais ou menos, essa criança ainda não entende a morte como um processo irreversível. Para crianças pequenas, de até uns 3 anos mais ou menos, a morte é como aquela que ela vê nos desenhos, né? Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, né? Cai uma bigorna na cabeça do personagem, ele vira uma bolacha, mas em seguida ele levanta e tá tudo bem, né? A pessoa some num foguete e depois retorna. Então, para as crianças pequenininhas, aí até uns 3 anos mais ou menos, a morte não é um processo irreversível. Então, essas crianças tendem a perguntar muito por essa pessoa que faleceu, especialmente se é o papai ou a mamãe, né? E aí, então, vão perguntar várias vezes se é alguém de um convívio mais próximo dessa criança, tá? Então, esse é um outro aspecto que a gente vai olhar. Além da idade, quem é a figura que essa criança perdeu? É alguém que ela tinha muita proximidade? E aí é importante verificar esse laço, né? Qual era a proximidade que a criança tinha com essa pessoa, ok? Entre 3 e 5 anos, mais ou menos, espero que vocês estejam com papel e caneta aí para anotar, né? Porque, ó, gente, isso dificilmente vocês vão encontrar nas literaturas de maneira geral, tá? Porque não é tão simples assim de dividir essas questões. A gente geralmente encontra literatura falando de luto de maneira geral, mas específico para criança já é mais complicado da gente encontrar, tá? Entre 3 e 5 anos, a criança entende o processo da morte como um estado de sono. Ela dormiu. E aí, de acordo com a maturidade, esse é um sono que ela pode acordar de repente ou dormiu para nunca mais acordar. O que geralmente as pessoas fazem? Contam uma história do tipo, virou uma estrelinha. E aí, eu acho que vai muito da particularidade de cada família e de cada profissional para lidar com essa questão. Eu, Simone, não gosto dessa ideia, né, de uma pessoa morreu e virou uma estrelinha. Eu sou muito mais a favor de se falar a verdade,
né? Você não precisa entrar no detalhe de como que a pessoa morreu, mas é importante explicar para a criança o que é a morte, porque essa experiência ela vai vivenciar outras vezes, né? E se a gente olhar a fundo, a criança lida com processos de luto em vários momentos, com uma mudança de escola, com a mudança de um amiguinho para outra cidade, para um outro estado, enfim, a perda de um animalzinho de estimação, né? E são situações que não dá para substituir. A gente pensa assim, sei lá, morreu um peixinho, você compra um outro e coloca no lugar, mas a criança sabe que é outro peixinho e é importante falar sobre isso. E a maior dificuldade está em nós, adultos, de conversar sobre isso com a criança. Muitas vezes eles têm um entendimento, né, e só não sabem expressar e não sabem lidar com essa questão. E aí o adulto acaba sendo um facilitador, tá? Deixa eu ver se entrou alguma pergunta nesse meio tempo sobre isso. Não, por enquanto não. E aí, além nessa fase, né, falando aí dos 3 aos 5 anos, em que a criança entende esse processo da morte como um estado de sono, é uma fase em que elas ainda têm um pensamento mágico, né? Elas acreditam que aquilo que elas pensam, que elas desejam, pode acontecer. E algumas situações, eu já acompanhei casos com essa descrição que eu vou passar para vocês agora. Em algumas situações, a criança chateou com alguém, né? Estava brigada e falou algo e depois soube que a pessoa morreu. E ela vai se sentir extremamente culpada, porque ela acredita que a força do pensamento dela é capaz de matar alguém. Então, percebam que isso é algo comum nessa idade. Por isso que é importante a gente entender como que a criança, né, entende a morte nas diferentes fases da vida dela. Tem situações que às vezes a criança é menorzinha e por ter vivenciado uma situação de morte precoce na família, ela vai precisar lidar com aquilo mais rapidamente. Eu atendi uma criança de 3 anos no consultório que tinha perdido o pai e aos 3 anos ele precisou desse auxílio para entender que o papai não ia voltar mais. Então, olha quanto tempo ainda ele teria pela frente para entender, né, para compreender com propriedade que a morte era um processo irreversível. E não dava para esperar ele fazer os 5 anos para explicar isso para ele. Então, tem situações que a criança vai precisar lidar com essa situação de uma maneira mais precoce, né? E aí é importante a gente ter esse cuidado, né, de como orientar, de como acolher. Depois dos 5 é que a criança começa a entender que de fato a morte é irreversível. Então, morreu e não volta mais, né? E aí, de acordo com a religião, né, de acordo com a crença dessa família, a criança pode ter diferentes desfechos em relação a isso, né? Ai, o meu pai foi morar com o papai do céu. Então, algum dia eu vou encontrar com ele. Ou ele foi morar com o papai do céu, mas se eu conseguir uma escada bem grande, bem alta, eu posso subir até lá e visitar o meu papai. Percebe que quando você trabalha com uma criança, é importante explorar como ele entende esse período, né? E ir ajudando ele a compreender de uma forma mais realista. E não significa romper as crenças. Não vai dizer para ele, olha, não existe isso. Se você pegar uma escada, não tem como você chegar no Papai do Céu. Não é assim que a gente trabalha, tá? Precisa de muita delicadeza para ir explicando isso para a criança. Fala, mas você acha que precisaria ser uma escada de que tamanho? Aqui onde a gente mora, existe alguma escada tão grande assim que a gente chega lá no céu? E aos pouquinhos ele vai percebendo isso melhor, tá? Então a gente vai provocando uma reflexão. O ideal, né, o esperado realmente é que entre 10 e 11 anos é que a criança tenha uma totalidade da compreensão do esquema de morte como nós temos, né? A gente não nasce sabendo disso.
né? Que uma pessoa morre, é enterrada e depois não volta. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Para a criança, isso é bem diferente. Então, ele começa a ter uma consciência bem mais clara por volta dos 10 anos. Porque aos 10 anos, ele já entende melhor a relação entre as pessoas, né? E já se socializa de outra maneira. O cérebro mesmo já desenvolveu áreas que na primeira infância não eram constituídas. E por esse motivo é que por volta dos 10 anos ele tem uma compreensão diferente. E aí se torna mais fácil. Mas veja, é sempre olhar para a particularidade de cada família, né? Porque embora essa criança tenha uma compreensão, ele pode ter uma aceitação muito diferente. A gente vê isso mesmo em adultos, né? Que pede um ente querido e demora muito tempo para aceitar isso. Se é que em algum momento aceita, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. É importante entender as fases do luto, mas é importante saber que essas fases alternam, tá? Eu imagino que vocês devem ter tido acesso na faculdade sobre os processos de luto, né? Algo que a gente estuda bastante, né? As fases, a negação, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque nem é o tema da live, mas é importante você saber que existem essas fases, mas que elas não funcionam como uma escada. Passou essa primeira fase, vai para a segunda e vai para a terceira. Não. O enlutado, ele oscila entre esses níveis, né? Ele vai de um ponto a outro. Em datas comemorativas, por exemplo, aniversários, Natal, né? A pessoa sente mais essa perda. E é natural, isso faz parte do processo. Por isso que a gente sempre olha para o vínculo que se tinha com essa figura que se perdeu, tá? E é fundamental que a gente possa escutar essa criança. E essa orientação deve ser repassada aos pais, porque as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre a morte, né? Especialmente com as crianças. Mas não dá para fugir disso. Se a gente fala da morte, em contraponto a gente está falando da vida. E a gente só sente muito a falta de alguém que se foi porque a gente conviveu com ela em algum momento, né? Então tem essa lembrança muito viva de quando a pessoa estava aqui em vida. Por isso é importante ouvir essas lembranças, as dificuldades, o que a criança mais está sentindo falta. É importante ouvir e deixar a criança falar sobre isso. O que eu vejo acontecer muitas vezes com as crianças é que os adultos tentam distraí-la. Então, por exemplo, falou do um tio que era muito querido e que morreu. A criança começa a falar do tio, dá o tablet para ela, vamos distrair. Chama para uma brincadeira, vem cá, vamos comer um sorvete, vamos tomar um sorvete. E o caminho não é esse, essa criança também precisa falar, tá? Então é importante a gente orientar os pais a terem essa conversa, né? E não precisa dar muitas informações, dê apenas as informações que a criança te pede. Então, cadê o papai? Ou cadê o tio? Para onde ele foi? Por que ele foi embora? Ele não vai voltar? Responda apenas o que a criança estiver perguntando. E na dúvida, faça uma pergunta em cima disso, né? Para onde você acha que ele foi? Por que você acha que isso aconteceu? Até para entender, né, se a criança está se sentindo culpada por alguma coisa e você ter a oportunidade de dizer, né, que ela não foi culpada disso, ok? E aí a gente vai falar dos sentimentos que forem, né, desabrochando ao longo desse processo. A tristeza, o medo, a saudade. Medo é algo que aparece bastante entre os pequenos, porque quando alguém muito querido morre, eles ficam com medo de que outras pessoas próximas morram também, especialmente os pais. E aí eles tendem a ficar mais agarrados, né? Tendem a dar uma regredida, inclusive, às vezes volta a fazer xixi na cama, pede mamadeira, enfim. A gente precisa fazer essa leitura, porque ele está pedindo uma atenção diferenciada. E entre dar a atenção, cabe a escuta,
e falar algumas coisas também. E em alguns momentos, tanto vocês, né, quanto os pais desse pequeno pode não ter respostas. E é normal dizer para a criança, eu não sei, vamos tentar descobrir junto? É uma excelente maneira de dar continuidade às questões mais complicadas, porque a gente não tem que saber de tudo, e esses pais também não. E algumas vezes eles não dão conta de ter essa conversa. E é exatamente por não ter condições de ter essa conversa que muitas vezes o psicólogo é cogitado, né? Eles levam a criança ao psicólogo para que o psicólogo possa explicar o que aconteceu, porque ele não está conseguindo. Então, é dar ouvidos tanto à criança quanto a essa família que está pedindo essa ajuda, tá? Eu vou responder aqui algumas perguntas, porque o Valber está perguntando se, além do diálogo aberto, indica algum recurso lúdico. Depende da idade, tá? Vamos pensar que assim, a criança por si só, quando ela entra no consultório, ela já escolhe um brinquedo, uma brincadeira, e ela vai colocando nesse brincar todos os sentimentos que ela está sentindo. Então pode acontecer muito uma brincadeira de esconde-esconde. Geralmente as crianças enlutadas brincam muito com essa questão do esconde-esconde, que é a procura por quem partiu, que é a procura por respostas, né? Então a gente vai entendendo esse contexto. Quanto mais livre você deixar para a criança criar, melhor, porque aí ela vai buscar o recurso que ela de fato tem necessidade. Para crianças maiores, a gente pode usar outros recursos. No consultório, eu gosto muito de montar uma caixa de memórias, especialmente quando a gente está falando de uma pessoa muito próxima, né? Vamos pensar, por exemplo, a perda de um pai ou de uma mãe. E a caixa de memórias, né, ela materializa um pouquinho dessa pessoa que se foi. Então, na caixa você vai colocar fotos, né, da criança com essa pessoa, pode ter um perfume, uma peça de roupa, e sempre que essa criança sentir muita falta, né, muita saudade, ela abre essa caixa e pode resgatar um pouquinho dessa pessoa querida que não vai voltar mais. Mas é fundamental falar sobre isso, tá? É fundamental explicar para a criança que quando alguém morre, ela não vai voltar, né? Ela tá num lugar especial mas ela não pode mais a gente não consegue mais vê-la, ouvi-la, tocá-la. Então não dá para abraçar, para dar um beijinho, para ganhar um cafuné, e muitas vezes é isso que precisa. E do mesmo jeito que a gente fala para o adulto, né, a gente pode dizer para a criança: eu sei que o que ia resolver essa dorzinha que você sente aí no coração de saudade é que esse papai estivesse de volta. Mas isso eu não consigo fazer. E ninguém vai conseguir trazer esse papai de volta, tá? Então é importante explicar. E essa é uma explicação que você vai ter em vários momentos. Diferente do adulto, a criança oscila bastante num mesmo dia. Então ela tá ali brincando, se distraindo e de repente ela começa a chorar porque ela lembrou de algo. E aí brigou com alguém e aí começa a chorar e fala: eu tô com saudade do meu papai, por exemplo, né? É muito comum, porque é a maneira que a criança tem de lidar com essa situação. E que bom que o nosso organismo, né, a nossa mente é muito inteligente nesse sentido. Porque pensa a criança ter que lidar com uma dor tão grande durante o dia inteiro como um adulto faz. E para o adulto já é difícil, né? O adulto mesmo oscila entre entrar em contato e se distrair por algum motivo. Mas para a criança, né, esse mental acaba funcionando como um protetor, né, que permite que a criança brinque como se nada tivesse acontecido, mas que de tempos em tempos ela vai se dar conta e ela vai perguntar por essa pessoa e vai precisar ouvir a mesma explicação mais de uma vez. Clarissa está perguntando como trabalhar esse medo deles de perder outras pessoas. Como você sugere o trabalho? As crianças, de maneira geral, têm o medo de perder alguém, especialmente quando são pequenininhas, né? O maior medo é perder um dos pais ou perder o amor deles.
Então, quando ficam de castigo, às vezes eles sofrem muito exatamente por isso. Ah, a mamãe não vai me amar mais. A maneira como eu trabalho com isso é falando a verdade. Eu penso que é mais funcional, é como eu vejo que dá resultado, pelo menos na minha prática. E aí a gente vai contando o que é de verdade. É por isso que eu, Simone, não gosto da história de que alguém virou uma estrelinha, né? E a gente vai respeitar a crença de cada família, né? Se essa família acredita que podem se encontrar lá no céu, né? E que os familiares se reencontram, tem um espaço para falar sobre isso, né? Então, por exemplo, pegando essa situação, né, de uma família que acredita que depois que a gente morre, o espírito vai para o céu e reencontram outras pessoas que faleceram. Essa criança pode dizer: o meu avô morreu. Eu posso responder: o meu também. Será que eles se encontram lá? A gente vai trabalhar com o que é verdade para essa família. Mas, de maneira geral, eu procuro orientar os pais a falarem sobre esses temas também. Eu ajudo, né, eles a entender como fazer essa comunicação, como responder às perguntas dessa criança. E algumas vezes eles vão perguntar: mãe, por que você está chorando? E tudo bem dizer, porque eu também sinto saudade. Às vezes você não sente saudade, e aí dói aqui dentro e a mamãe chora. E tudo bem, porque a criança precisa saber, né, que nós sentimos tanto quanto elas. Eles eles tendem a acreditar que o adulto não tem problemas, não tem dificuldade, não tem medo de nada, não sofre com nada. Adulto é quase um super-herói. Na medida em que eles vão crescendo é que vão entendendo um pouco mais isso. Mas é bem importante da gente ir pontuando, especialmente quando esse paciente é um pequenininho, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Eu acho que esse é um tema bem importante e eu gostei muito, na verdade, que vocês, né, quiseram falar sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre esse tema e nesse momento, né, de pandemia, eu acho que é fundamental a gente refletir sobre isso, porque quantas pessoas vão lidar com um luto complicado, né? Vamos pensar que, assim, no processo de luto, uma das recomendações é o ritual. Porque nesse ritual a gente tem a oportunidade de se despedir de quem a gente ama. Muitas vezes as crianças ficam fora disso. E essa é uma pergunta que costumam me fazer, né? É recomendado que a criança vá para o funeral? Eu digo, depende. Depende da vontade da criança. Então você pode perguntar para esse pequeno, né, se ele quer ou não participar. E é essa orientação que a gente dá, tá? Você explica qual é o cenário que vai estar lá no cemitério. E aí, de acordo com o que cada família, né, escolhe fazer. Porque nem todo mundo enterra os mortos, né? Às vezes opta por uma cremação. Mas é importante contar para a criança o que é que ela vai ver lá. Eu vou usar o exemplo do sepultamento tradicional, tá? Que é o que mais acontece e eu acho que todo mundo conhece. Geralmente se leva para um período de velório, então a pessoa está deitada num caixão e a gente explica para a criança que a pessoa vai estar deitada numa caixa grande de madeira, mas ela não vai ouvir a gente, não pode falar nada, ela não vai se mexer, vai parecer que está dormindo. É essa a explicação que a gente dá. As pessoas que estarão lá, algumas podem estar chorando porque elas estão muito tristes também. E ainda assim, se a criança quiser ir, você pode fazer um combinado com ela até antes de chegar no local. Tá, então a mamãe vai levar você e se em algum momento você quiser ir embora, você me pede e a gente te tira de lá. Isso é bem importante, porque às vezes a criança ouvindo não tem a real noção do que vai ver. E chegando lá, ela não quer mais. E tudo bem, é importante que tenha alguém para levá-la para um outro lugar, tá? Mas é bem importante que a criança também tenha a oportunidade de escolher se ela quer se despedir ou não.
E aí, voltando para essa situação da pandemia, né? Nós temos tido inúmeros casos, né, de morte. Eu não sei se vocês que estão acompanhando aqui ao vivo teve algum caso próximo, mas que de maneira geral, se a gente ainda não teve essa proximidade, a gente vai ter, nem que seja através de um paciente, né, que perdeu alguém e não pôde ter esse ritual de despedida. E esse ritual de despedida é super importante para um processo de luto mais saudável. Quando a pessoa não tem a oportunidade de se despedir, a probabilidade disso virar um luto complicado é muito grande. Então é para isso que a gente vai se preparando nesse momento, tá? Outro dia eu já recomendei, né, que vocês estudassem um pouco a respeito do luto para se prepararem para o que está por vir. E aí eu sugiro fortemente que vocês estudem sobre os lutos complicados, porque a grande probabilidade de vocês terem demandas como essa no consultório é imensa, tá? A Gabi dizendo exatamente, essa pandemia está existindo muito luto e vários tipos de luto, exato. O pessoal dizendo que está gostando, que bom, gente, fico super feliz que vocês estejam gostando. Foi preparado com muito carinho aí para vocês. E aí a gente pode pensar que aí a gente está falando do luto infantil, né? Na criança, o luto é diferente do adulto. Primeiro, no aspecto da compreensão, né? E aí, então a gente vai considerar a idade da criança, qual é a compreensão que ela tem da morte nessa idade, até para não exigir, né, mais entendimento do que ela pode fornecer. E a partir disso, né, é ir construindo essa história. Ela pode introduzir o assunto e depois não querer falar sobre isso, e tudo bem. A ideia é não forçar mesmo. A criança vai falar mais quando ela sentir que pode falar mais, tá? E aos pouquinhos ela vai lidando melhor com essa situação. Uma das coisas que serve muito de base, né, para a gente elaborar o luto, como se diz, né, são as experiências prazerosas, né, são os momentos felizes. Isso é uma coisa que a criança tem em maior quantidade que o adulto, né, o que facilita a elaboração do luto infantil. Essa criança passou por mais experiências agradáveis do que o contrário. Claro que exceções podem ocorrer, e aí, diante de uma situação de perda, essa dificuldade ser potencializada. Mas, de maneira geral, esse é o entendimento que a gente tem, tá? E aí a gente sempre vai olhar para o aspecto um pouco mais amplo, né? Do que essa família acredita, se esses pais têm condições ou não de conversar com a criança sobre esse assunto, porque é bem importante que eles sejam esse canal, né, de escuta e comunicação. Então é importante que a gente prepare esses pais para isso também, tá? E independente do tipo de perda, né? A gente fala aí comumente falamos de luto no caso de morte, mas não é só isso, né? Vamos pensar que todo mundo hoje está lidando com um processo de luto aí, né? Porque ninguém se preparou para esse isolamento social. Fomos todos pegos de surpresa. De uma hora para outra, a gente não pôde mais ir ao nosso consultório, não pôde mais ir aos encontros com os amigos, não podemos fazer uma série de coisas. E as crianças também não. Então, eles estão lidando com essa perda também, né? De um espaço que eles estão acostumados a estar todo dia, amigos que eles estão em contato o tempo todo, né? E eles sentem falta disso também. E aí eu vejo muito, pelo menos nessas orientações de pais que eu tenho feito online, eu tenho ouvido muita reclamação dos pais, né? De como a criança está agitada, como está difícil lidar com ele, e tá respondão, e só quer saber de internet, isso e aquilo. Ele vai buscar um escape, né? Para lidar com essa angústia. Porque se tá angustiante pra gente, imagine para uma criança pequena. E aí é importante ter uma certa flexibilidade também, né? Quando citei vários tipos de luto, foi sobre as perdas em geral. Crianças se afastaram da escola, os colegas, passeios.
Excelente, Gabi, porque o raciocínio é esse mesmo. A família, exato. O raciocínio é esse mesmo, né? A gente já parte do princípio que, independente de alguém ter morrido ou não, estamos todos, inclusive as crianças, talvez principalmente as crianças, né, lidando com perdas muito significativas. E isso a gente tende a receber uma demanda maior no consultório depois da pandemia. Eu venho dizendo, né, algumas vezes assim, que nada vai voltar como era antes. E não vai mesmo, né? Depois da pandemia, a gente vai começar a ter um relaxamento social que ainda não vai ser como antes. E quando tudo isso passar, a gente já vai ter ressignificado tanta coisa, né? Alguns de uma forma mais positiva e outros nem tanto. Então eu já vejo muita gente com um adoecimento significativo pela condição de isolamento social. E como a gente consegue trabalhar com essas questões, né? Então, quando a gente fala do luto voltado para crianças, é importante olhar para esse aspecto, compreendendo todo, né? Olhando pelo prisma dessa criança, né? Qual é a visão que ela tem dessa situação e respeitar o limite dela, né? Porque às vezes a gente tende, né, até pela própria queixa, né? A queixa está relacionada à perda, então a gente precisa falar sobre isso, eu preciso resolver esse problema. E não é bem assim, tá? Então é lidar dentro do teu limite e respeitar o limite do outro também. Algumas coisas a criança vai tendo uma clareza um pouco maior, outras ela vai demorar um pouquinho mais para assimilar, e por isso a conversa é muito importante. Uma das coisas que ajuda, né, na elaboração do luto da criança são as histórias que eles mesmos contam, né, ou que a gente pode usar a literatura para falar um pouquinho a respeito. Então tem, por exemplo, eu gosto muito do livro A Árvore das Memórias ou da Lembrança? Peraí. Ele tá no consultório, eu tô tentando resgatar aqui de memória. Eu acho que, se eu não me engano, é a Árvore das Lembranças. Pode procurar no Google, tá, gente? A Árvore das Lembranças ou é a Árvore da Memória. Se eu não me engano, é das lembranças mesmo. Eu tenho outros no consultório também, mas esse é o meu favorito quando se fala de luto, porque ele vai contar a historinha de uma raposa. A raposa morreu e como os amigos foram lidando com essa saudade. Mas a gente tem a menina e a garrafa, enfim, tem um monte, né? Só de você jogar lá no Google livros para falar de luto com crianças vai aparecer um monte. Mas antes de ler para criança, eu sempre sugiro que vocês leiam antes, tá? Conheça a história antes de contar para criança, tá? E é interessante ter mais de um livro sobre esse tema, porque às vezes a criança não vai processar com aquele, né? Ela vai precisar de uma história diferente. Os próprios desenhos, né? A gente pode pedir para fazer um desenho da família quando a perda é de algum familiar, e aí observa se a criança inclui ou não esse ente querido no desenho. E você pode perguntar, mas por que seu papai não está aqui? E ele vai falar sobre isso, tá? Um outro livro que aí eu recomendo para vocês, eu vou tirar foto depois e coloco no Stories, tá? Que é o Luto de Criança. Acho que vocês conseguem ver, né? Árvore das Lembranças. Isso, Gabi. A Mila também. Então vocês já conhecem. Esse livro é maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por esse livro. Ele é mais difícil de achar porque era uma edição que estava esgotada. Eu procurei um tempão. Eu tenho o meu há algum tempo, né? Mas eu tive muita dificuldade para encontrar o meu. E esse luto luto de criança é para vocês estudarem a respeito, tá? Então eu sugiro que pesquisem, né? Tentem achar esse livro, porque aqui ele traz uma série de informações de como a gente vai entendendo, de como a criança vai lidando com esse processo de morte, como a sociedade mesmo entende isso. E não se esqueça de que a gente sempre vai ter que correlacionar com a história dessa família, né? Como é que essa família lida com perdas?
Vamos pensar que se é difícil para os pais lidarem com perdas de maneira geral, a probabilidade dessa criança ter maior dificuldade é imensa, né? E uma perda serve de base para outras. Então, se passa por uma, por exemplo, mudança de casa com mais tranquilidade, já é um indício positivo. Então, coisas que a gente vai questionando na anamnese, né, nas consultas iniciais, já nos dão uma base bem significativa. Como é que essa criança passou pelas fases de mudança, né, de mudança de escola, mudança de casa, mudança na alimentação mesmo. Se essa criança passa bem por mudanças, a probabilidade dela passar bem por um processo de luto é maior. Agora, quando esses processos, né, já demonstraram maior resistência, aí já acende um sinal de alerta para que a gente tenha uma atenção redobrada, né, até para cuidar um pouco melhor, ok? A Ana dizendo que querendo adquirir logo. Eu super recomendo, Ana, e você vai amar. E não é só uma história para crianças, embora seja um livro infantil, né, acaba sendo um recurso para muito adulto entender melhor sobre isso e conseguir falar com as crianças sobre a morte. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Então, vou aproveitando para agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui hoje. Eu espero, né, que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com isso, né, que sirva de base para vocês acolherem situações de luto no consultório. Mas não se fixem apenas nessa informação que eu passei, tá? É importante vocês estudarem um pouco mais a respeito do luto, até para terem segurança de acolher essa demanda. Quando você nunca atendeu o luto na vida, costuma ser um pouco mais difícil. E de início a gente tende a se mobilizar, especialmente atendendo uma criança enlutada, né? Então vamos lembrar dos cuidados consigo mesmo antes de mais nada, ok? Cuidem de vocês, né? Procurem terapia. Na maior das dificuldades, recorra a uma supervisão. Não tente ficar, né? Não fique só nas tentativas. Uma das coisas que costuma aparecer bastante é que a gente vai se sentindo incapaz, né? Nossa, parece que nada do que eu estou fazendo está dando certo. Será que é o momento de encaminhar? E aí eu sempre digo que o sinalizador, se você deve encaminhar ou não, é um termômetro interno. O que você vai avaliar nesse termômetro interno? A dor dessa criança ou dessa família está te mobilizando muito emocionalmente? Você pode não dar conta, e aí sim é interessante encaminhar. Mas quando você questiona, né, se você está fazendo certo ou não, não é um motivo para encaminhar. É excelente quando você questiona, porque no questionamento você vai buscar mais informação. Buscando mais informação, mais conhecimento, você tem a possibilidade de oferecer um trabalho muito melhor. E essa é a prática que eu recomendo para o resto da vida de vocês, não só relacionado ao luto, né? Em qualquer outra demanda que você tenha um pouco mais de dificuldade, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida, vocês me mandam no direct, eu respondo por lá, porque hoje eu vou encerrando por aqui. Super beijo para vocês e a gente se vê na próxima quinta. Tchau!